Então, mais uma vez, bom dia a todas e todas, né? Estamos aqui com a palestra de encerramento desse período da manhã do dia 22, de quinta-feira, né? Do Seminário dos Jovens Pesquisadores em EDP e Matemática Aplicada, e teremos agora a palestra do Bruno, que vai falar sobre a existence of periodic solution for a class of Being equation via variational methods. Então, por gentileza, Bruno, a palestra é sua. Eu vou fechar o microfone e minha câmera, como de costume, mas estarei aqui assistindo a sua palestra. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bem, bom dia a todos, pessoal. Vou apresentar esse trabalho aí que o professor Vladimir já comentou, né? Esse trabalho foi feito em conjunto com os meus colegas de departamento, o professor Claudiano Oliveira Alves e o professor Alânio Barbosa Nóbrega. Ok? Então, aqui temos uma lista do que é que eu vou falar na palestra. Eu vou começar falando sobre o problema que eu vou atacar, falar um pouco da literatura que há a respeito desse problema e apresentar os resultados principais. Em seguida, eu vou fazer aqui uma diagonal pela demonstração aqui dos nossos resultados, certo? Então, esse é o problema que a gente vai estudar. Ok? Esse aqui, pessoal, é o operador biharmônico, né? E essa função aqui, a não linearidade, ela é uma função de classe C1, ela é 1 periódica nas variáveis espaciais e 2π periódica na variável temporal. E ela tem um crescimento superlinear na variável U, certo? Essa equação aqui, ela é conhecida como a equação da viga, quando a dimensão espacial é 1. Quando a dimensão espacial é 2, ela é chamada de equação da membrana. E quando a dimensão espacial é maior ou igual a 3, ela é chamada de equação generalizada da membrana. Certo? O que é que essa equação tem de interessante, né? Bem, do ponto de vista matemático, uma das principais dificuldades de trabalhar com essa equação é que o funcional energia associado a ela, que é esse aqui, ele é fortemente indefinido no espaço H, onde as soluções estão definidas, né? Fortemente indefinido em que sentido? No sentido de que existe um subespaço desse espaço aqui, onde os autovalores do operador diferencial associado, eles têm parte real nula, tá certo? Nesse mesmo subespaço, não há imersões compactas no espaço LS, para S entre 1 e 2 estrelas. Então, isso é um fator que dificulta aí a aplicação de métodos variacionais, que é a estratégia que a gente quer apresentar, que queremos usar para resolver esse problema, certo? Então, aqui falando um pouco da literatura desse problema, no artigo do Barthdin de 2001, os autores estudaram esse problema e eles provaram um resultado de multiplicidade de soluções para esse problema, certo? E dentre as condições que eles impuseram sobre a não linearidade, uma delas é que essa função ela deve ser uma perturbação simétrica de uma função par, ok? Outro trabalho interessante é o do Edwards, de 87, onde ele já usa um teorema do tipo link. E uma das condições que ele impõe sobre a não linearidade é que ela tem que ser ímpar sobre a variável U, né? Bem, esses dois artigos aqui, eles trabalham via método variacional, ok? E usam essas condições aqui na paridade da função para driblar o fato do funcional energia ser fortemente indefinido. Bem, tem outros artigos, trabalhos, onde os autores não trabalham via método variacional, eles trabalham via o método dual. Com o método dual fica uma forma mais natural de você driblar o fato do operador do funcional energia ser fortemente indefinido no espaço, né? Só que a estratégia que a gente vai trabalhar é usando o método variacional. Ok?
Então, aqui para apresentar os nossos resultados principais, vamos considerar aqui um conjunto de hipóteses. A primeira hipótese aqui, ela diz respeito ao crescimento da não linearidade, né? Então, a gente vai tomar esse crescimento aqui, que é um crescimento superlinear. A condição S2 é uma condição já padrão para problemas desse tipo, para a equação da Wigner da membrana, tá certo? E a condição S3, ela é uma condição que substitui a condição de Ambrosetti e Rabinowitz, tá certo? Em vez de a gente considerar a condição de Ambrosetti e Rabinowitz, vamos considerar essa daqui. Essa aplicação aqui, ela é crescente nesses dois intervalos, ok? Então, algumas observações aqui é que essa função aqui é um exemplo de uma função que satisfaz as três condições dadas, tá certo? E outra observação importante é que a condição S3 implica que a primitiva da não linearidade, ela é convexa na variável U. Isso é um ponto importante que daqui a pouco eu vou voltar a ele. Então, esse é o nosso primeiro resultado. Assumindo as condições S1, S2 e S3, a gente consegue provar que o problema P possui uma solução do tipo ground state, que é uma solução de energia mínima, né? Então, esse é o nosso primeiro resultado. Para apresentar o nosso segundo resultado, vamos considerar aqui essas outras condições aqui. O que eu vou fazer aqui é substituir a condição S3 por essas duas. A condição S3, como eu falei ainda agora, ela implica que a primitiva de F é convexa. Tá certo? Então, agora eu vou enfraquecer essa condição e pedir apenas que a primitiva de F seja convexa. E como eu enfraqueci a condição S3, né, para compensar, eu vou colocar outras condições. Então, eu vou pedir também que a F grande seja positiva, a primitiva seja positiva, e vou pedir também essa condição S5, que é uma condição usada em um trabalho que o professor Claudionor fez para um problema elíptico que tem umas características semelhantes a esse, tá certo? Então, assumindo as condições S1, S2, S4 e S5, a gente prova que o problema possui uma solução não trivial, tá certo? Mas, nesse caso aqui, a gente não conseguiu provar a existência de solução do tipo ground state, só que o problema tem uma solução não trivial, certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia que a gente usou aqui para resolver, para provar esses dois resultados, né? Então, a estratégia, basicamente, falando rápido, né, é pegar o ambiente variacional introduzido nos artigos do Barth e Ding, né, os espaços que eles usaram, para usar o método variacional que eles usaram. Então, a gente trabalha nesse ambiente e segue as ideias desses outros trabalhos aqui, tá certo? Então, adapta as ideias desses trabalhos aqui para o ambiente introduzido no artigo do Barth e Ding. Basicamente, essa foi a estratégia do nosso trabalho. Ok? Então, vamos agora começar a explicar que ambiente variacional era esse, né? Que o trabalho do Barth e Ding introduziu. Bem, basicamente, a gente vai pegar para cada função suave com a decomposição de Fourier dada por essa expressão aqui, a gente pega os coeficientes da decomposição de Fourier e define essa norma aqui, ó, norma número 3, tá certo? Então, com essa norma, eu vou considerar agora o conjunto de todas as funções suaves com a decomposição de Fourier dada anteriormente, e vou pegar o completamento desse conjunto com respeito à norma dada anteriormente, certo? Esse espaço eu vou chamar de H, e a gente provado lá nos artigos do Barth e Ding que esse espaço H, ele é um espaço de Hilbert separável, e o produto escalar dele é dado por essa expressão aqui, ok? Então, se a gente tem um espaço de Hilbert separável,
Podemos decompor ele em soma direta com esses espaços aqui, ó. Tá certo? A gente consegue essa decomposição em soma direta. E esse espaço H0 aqui, ele é justamente o espaço onde os autovalores do operador têm parte real nula, né? Justamente é o espaço mais problemático. Esse cara aí é o espaço que eu não tenho imersão compacta nos LS, tá certo? Então, mais algumas observações sobre esses espaços aqui, devido à decomposição em soma direta, a gente tem essa identidade aqui entre as normas, entre a norma, né, de um elemento de H. É provado lá no artigo do Bart-Ding que vale essa identidade aqui. E essa identidade é muito interessante porque ela permite a gente escrever o funcional energia dessa forma. Ok? Então, aí fica uma expressão muito boa para se trabalhar o funcional energia escrito dessa forma aí. Bem, aqui são mais algumas coisas que estão lá no artigo do Bart-Ding, que é a imersão contínua, essa daqui, essa imersão contínua, e a imersão compacta do H- e do H+, em LR, R entre 1 e 2 estrelas, certo? Novamente, ó, lembrando que não tem imersão compacta do espaço H0, mas tem do H- e do H+. Ok? Então, a gente tem que trabalhar agora para driblar esse problema, né, de não ter imersão compacta no espaço H+. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o espaço H0 por um outro espaço. E outro espaço é esse. Eu vou interceptar o H0 com LP, tá certo? E vou pegar o completamento desse conjunto com respeito à norma LP. Então, esse espaço eu vou chamar de HP0, tá certo? É possível a gente provar que a interseção do HP0 com o H- e o H+ é trivial também. E aí eu vou definir um espaço X como sendo a soma do H-, o H+ e o HP0. E vou definir essa norma no espaço X. Ok? Da definição do espaço X, a gente tem que a norma no espaço H+ e no espaço H- coincide, né? A norma X com aquela norma anterior que a gente tinha. E temos essas imersões contínuas aqui. Ó. O espaço X ele está imerso no espaço H e o X está imerso no espaço LR. Aqui imersões contínuas e R entre 1 e P. Ok? Então, as hipóteses assumidas sobre F garantem que o funcional φ, definido no espaço X, também é um funcional de classe C1, e que os pontos críticos do funcional φ são soluções do problema que a gente está trabalhando, né? Então, nosso objetivo é conseguir pontos críticos não triviais desse funcional φ aqui definido em X. Ok? Bem, a ideia, o espaço HP0, ele continua sendo um espaço problemático, né? Os autovalores continuam tendo parte real nula e não tem imersão compacta dele no LP, tá certo? Mas como ele é um espaço reflexivo e separável, a gente consegue pegar aquela base bem bacana, né? Base ortonormal, e aí a gente vai truncar esse espaço e pegar subespaços de dimensão finita, tá certo? Espaço de dimensão finita eu consigo imersão compacta, né? E aí eu considero o espaço Xn como sendo essa soma aqui. Então, agora eu tenho imersão compacta no H- e no H+, e esse termo, esse espaço aqui, esse subespaço, como ele tem dimensão finita, eu também vou ter imersão compacta nele, né? Então, a ideia vai ser resolver o problema no espaço Xn, tá certo? Aí eu obtenho uma solução, um ponto crítico da restrição, né, que é o funcional φn, é a restrição do funcional φ a esse subespaço Xn. Então, a ideia é arrumar um ponto crítico desse funcional φn, que vai ser
está no espaço xn, né? E aí, através dessa sequência, a gente conseguia obter uma subsequência que converge para uma solução que vai ser um ponto crítico do funcional definido no espaço todo. Tá certo? Então, vamos começar aqui, dar uma ideia da demonstração para vocês. Eu vou definir esses conjuntos aqui. Eu vou chamar a atenção especial para esse conjunto MN aqui. Ele foi introduzido nos artigos do Edwards e é chamado de variedade de Pankov, tá certo? A gente vai estudar algumas propriedades desses conjuntos para definir um outro funcional que vai ser mais fácil de conseguir o ponto crítico. E o ponto crítico desse outro funcional também vai ser ponto crítico do funcional φn. Tá certo? Então, vamos trabalhar aqui com o objetivo de definir esse outro funcional que vai ter os mesmos pontos críticos de φn. Então, primeiro, pessoal, eu vou listar aqui alguns resultados que a gente demonstrou lá no trabalho. O primeiro deles aqui, os pontos da variedade de Pankov, eles são precisamente máximos globais e que são únicos do funcional φn restrito a esse conjunto aqui, o E chapéu N chapéu de U, tá certo? Além disso, existe um número alfa que não depende de N e que satisfaz essas desigualdades aqui, ó. Onde esse S alfa aqui, ele é a esfera de raio alfa, ok? Então, tem esses resultados aqui. Um outro resultado importante é o seguinte, para cada elemento U que você pega nesse conjunto aqui, você faz essa interseção desses dois conjuntos, e essa interseção, ela consiste de exatamente um ponto, que a gente vai denotar esse ponto de M chapéu de U, e esse ponto, né, devido a ele estar na variedade de Pankov, ele é exatamente um máximo global do funcional φn restrito a esse conjunto, que foi o que disse o resultado anterior, né? Bem, como só tem um ponto nessa interseção, com isso a gente consegue definir uma aplicação M chapéu que vai daqui a aqui, tá certo? E a gente consegue provar que essa aplicação é contínua. Os detalhes das demonstrações desse lema estão lá no nosso trabalho. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha lá. Agora eu vou definir o funcional que eu estava falando, né? Vou definir o funcional ψn chapéu como sendo a composição do φn com essa aplicação M chapéu que eu acabei de obter. Tá certo? E vou também restringir a aplicação M chapéu a essa esfera aqui, a esfera unitária no espaço H+, tá certo? Essa restrição do M chapéu a essa esfera, a gente consegue provar que é um homeomorfismo, e a inversa é dada exatamente por essa expressão aqui, tá certo? Então, agora eu vou restringir esse funcional φn a esfera positiva, a essa esfera aqui, e esse funcional φn é que a gente vai mostrar que tem os mesmos pontos críticos do funcional φn. É exatamente o que diz esse terceiro lema aqui, ó. Esse funcional φn, ele é de classe C1 e vale essa relação aqui, pessoal. Então, dessa relação, a gente vê que se eu conseguir um ponto crítico do funcional ψn, então, consequentemente, eu também consigo um ponto crítico do funcional φn, né? Além disso, dessa relação, a gente conclui também que se uma sequência WK é uma sequência PS para o funcional ψn, então a sequência M chapéu de WK também vai ser uma sequência PS para o funcional φn. E, além disso, os níveis coincidem, tá certo?
os valores, do funcional do CN, né? Dado no lema 2, ele vai coincidir. Tá certo? Então, a conclusão é que um elemento da esfera S+, ele vai ser um ponto crítico de πn se somente se M chapéu de U é um ponto crítico de πn e os correspondentes valores críticos coincidem, né? Ou seja, arrumando uma sequência PS para um funcional, você arruma para o outro, ponto crítico de um, você consegue, através do M chapéu, um ponto crítico para o outro. Beleza? Então, é isso. Eu vou pegar agora e trabalhar com o funcional πn. Então, pego esse funcional πn e aplico o princípio variacional de Ekman, né? Trabalho com as convergências obtidas, que aparecem, né, quando eu aplico o princípio variacional de Ekman, e aí eu consigo demonstrar esse teorema aqui, certo? Ao aplicar o princípio variacional de Ekman aqui no πn. Esse teorema ele estabelece que o nível Cn é atingido, estabelece também que cada Cn é positivo, tá certo? E que se um cara da variedade de Pankov atinge o nível, então esse cara é um ponto crítico do φn, tá certo? Então, isso resolve o problema no subespaço Xn, tá certo? Ou seja, a gente consegue arrumar uma sequência, cada elemento no espaço Xn, que satisfaz essas três condições aqui. Ó. Um elemento está na variedade de Pankov, cada um na variedade de Pankov, atingindo o nível Cn e satisfazendo essas cadeias de desigualdades aqui. Tá certo, pessoal? Então, a ideia agora é trabalhar com essa sequência, né? A gente faz um argumento de contradição e consegue provar que essa sequência ela é limitada. Portanto, a gente obtém uma subsequência que converge fraco em x, né? Onde o limite vai ser um cara dessa forma aqui. Tá certo? Aí a gente usa essas imersões compactas aqui, e aí chegamos numa convergência forte em LP, né? Para a parte que está no H+, e a parte que está no H-, tá certo? Convergência forte em LP. Aí a ideia agora é conseguir fazer essa convergência no espaço H- e no H+. Aí a gente vai usar uns resultados que estão lá no artigo do Edwards para poder transformar essa convergência aqui que está em LP em convergência no H+ e no H-. Com essa convergência forte aqui em H+ e em H-, a gente consegue concluir essa convergência aqui, ó. Do φn de UN converge para o φ de U, e, consequentemente, a gente consegue concluir que U vai ser uma solução não trivial do problema, tá certo? Usando essa convergência aqui. Ok? Então, com isso a gente encerra a busca por um ponto crítico do funcional U, né? Do funcional φ. Agora, a gente trabalha mais um pouquinho para mostrar a existência de solução do tipo ground state. Ok? Basicamente, essa parte é um pouco mais simples. A gente já mostrou que esse conjunto S aqui ele é não vazio, né? Porque o funcional φ ele tem ponto crítico, não trivial. Aí a gente define pega o ínfimo desse conjunto aqui, ó, da imagem de φ sobre o conjunto S, tá certo? Aí a gente mostra essa desigualdade aqui, e através dessa desigualdade a gente conclui que esse ínfimo é positivo. Logo, um eventual ponto crítico que atinja esse nível, ele vai ser não trivial também, né? Beleza, então aqui como
eu tenho esse ínfimo, eu pego uma sequência minimizante, tá certo? Então, eu vou pegar agora uma sequência minimizante que converge, cuja imagem, né, converge para esse C-alfa. Então, a ideia agora é trabalhar com essa sequência minimizante do mesmo jeito que eu trabalhei com a sequência UN anteriormente, né? Aplica exatamente os mesmos passos, né? A gente prova que a sequência vai ser limitada e, portanto, existe uma subsequência que converge fraco, segue exatamente os mesmos passos da demonstração anterior, e a gente chega que existe um elemento que atinge o nível, né? Esse elemento vai ser uma solução do problema, e além disso vai ser uma solução de energia mínima, né? Já que eu peguei aqui, o C infinito é o ínfimo da imagem por φ em todas as soluções, ok? Então, isso conclui a demonstração da existência de uma solução do tipo ground state. Agora eu vou passar rapidamente aqui a demonstração do segundo teorema. Tá certo, pessoal? O segundo teorema, a parte inicial é diferente, mas a parte final é muito parecida, então eu vou só pela diagonal aqui na demonstração do segundo teorema. A ideia desse aqui é a gente dividir aqui o funcional φn, né, definido no espaço xn, aqui os mesmos espaços, mesmo conjunto do resultado anterior. Então, eu vou dividir o funcional φn em dois pedaços, no J e no I, certo? O J é esse pedaço aqui e o I é esse. E vou atrelar ao pedaço I um parâmetro que vai variar entre 1 e 2, formando assim uma família de funcionais. Tá certo? Faço isso para o φn e faço a mesma coisa para o φ. Então, tenho aí uma família de funcionais. Evidentemente, o φ1, quando o mi for igual a 1, eu chego no meu funcional original, né? Então, a ideia da demonstração agora é aplicar esse teorema do tipo link aqui, ó. Isso é um teorema que foi provado nesse trabalho aqui. E ele diz o seguinte: se você tiver uma família de funcionais de classe C1, essa família aqui com parâmetro variando de 1 até 2, semelhante a que a gente tem, né? Se essa família satisfizer essas 4 condições aqui, ó, que o I é positivo, para todo no espaço E aqui, é um espaço, esqueci de colocar a definição do espaço E, o mi igual a 1 dá igual o φ, né? Tem essa condição de coercividade aqui, essa outra condição aqui do φn ser tal, semicontínuo superiormente, onde esse tal aqui é uma topologia. Eu não coloquei aqui a definição, mas está lá no nosso trabalho, a definição da topologia tal. Então, se satisfizer essas 4 condições, então, para todo mi, vai existir uma sequência contida num conjunto E, que essa sequência é uma sequência PS, né, para o funcional φ. φn mi. E, além disso, o nível aqui da sequência, né, ele vai respeitar essa limitação aqui para todo mi, e, além disso, ele vai ser decrescente, né, não decrescente no parâmetro mi. Ok? Então, a ideia é mostrar que a nossa família de funcionais satisfaz essas 4 condições desse resultado aqui, tipo link, e aí aplica o teorema, e então a gente obtém uma sequência PS, né, para todo mi. Então, com essa sequência PS, a gente consegue provar esse resultado aqui, né, que sobre as condições S1, S2, S4 e S5, o problema no espaço Xn, né, o espaço truncado, ele tem um ponto crítico não trivial. Certo? Então, novamente, a gente chega numa sequência de soluções, né? Cada solução resolve o problema no Xn.
Aí, a partir desse ponto, a demonstração fica idêntica ao resultado anterior, tá certo? Então, faz a demonstração idêntica ao resultado anterior, e aí a gente conclui também a existência de um ponto crítico não trivial para o funcional φ, ok? Então, essa é a demonstração, a ideia da demonstração do segundo resultado, pessoal. Aqui eu assinalei só as principais referências, né, que eu falei quando estava falando da literatura, os artigos do Bastien, do Edwards, e esse trabalho aqui que foi onde a gente tirou o teorema do tipo link, que foi aplicado na demonstração do resultado, do segundo resultado, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Ok, Bruno, nós que agradecemos aí sua excelente palestra, né? Então, já são 12:02, mas como de costume, vamos abrir para comentários e perguntas aqui. Então, por gentileza, quem quiser perguntar aqui ao Bruno sobre o trabalho apresentado, por favor. O pessoal deve estar com fome, claro, né? Mas vamos lá, vamos perguntar aí, vamos para prestigiar o trabalho do Bruno. Bruno, aquela passagem, vamos começar aqui para desinibir o pessoal, Bruno. Aquela sua passagem que você passou da convergência forte LP para a convergência H, H+, ou H-, você disse que usou um resultado do Eduardo Farheisel. Isso. Só a curiosidade, como é que você conseguiu isso? Qual é a técnica que ele... Basicamente, ele faz um resultado lá que as nossas convergências cabem exatamente nas hipóteses dele, né? Então, é basicamente só aplicar o resultado dele mesmo, que tem nesse artigo que eu comentei, que aí sai a convergência em H+ e H-. Tem muito mistério, não. Ele faz um resultado lá que, se você tiver certas condições, aí você tem uma convergência da F, né? Você pode aplicar a F, que a F na sequência vai convergir. Aí, quando você faz você entra nas hipóteses do resultado dele, aí já sai quase de imediato a convergência. A tua F necessariamente é contínua, né? É. Perfeito. C1, né? Não, no minimamente contínua, né? É. Não, pode começar. Outra pergunta, por gentileza, aí, quem quiser se pronunciar, tá a oportunidade. Depois vai ter que se calar para sempre, vai ser igual no casamento. E o trabalho futuro, Bruno? O que você quer estender essa ideia tua aí para outros problemas interessantes? O que você está pensando? Eu não estou com muita ideia para estender, não. Por enquanto, não. Esse Perfeito. resultado, não. É que a gente chegou nas condições que a função satisfaz, né, para chegar nesse resultado. Correto. E não dá para ver muita abertura a não ser que mude as condições da função, da não linearidade, né? Perfeito. Trabalhando com outras condições, mas aí também já é um trabalho totalmente diferente, né? O que é interessante. Uhum. Então, Límaco, você quer fazer o fechamento da parte da manhã? Como vai ser, por gentileza?